Xavier. Puxou para o pé direito, tentou a jogada na entrada da área. Keirson voltou, Diego Souza, batida! Gol do Palmeiras! Diego Souza, o foguete do 7 do Palmeiras. Palmeiras 1-0. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para você que não é inscrito ainda, peço que se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Hoje o Palmeiras enfrenta o Nacional do Uruguai pela Taça Libertadores, terceira rodada da fase de grupos, e teremos transmissão da rede aberta e falaremos sobre isso lá para o meio e para o final do vídeo. Vamos falar sobre a equipe do Nacional. A equipe ela tem como característica estudar a partida. Primeiro tempo normalmente eles tentam manter a posse de bola e o segundo tempo normalmente eles crescem e começam a atacar mais. Isso é um sinal que o Palmeiras precisa ligar de alerta para não ser surpreendido assim como foi contra o Rosário Central. Os pontos positivos do ataque do Nacional do Uruguai é o lado direito, tá? O lado direito com o Fusilli e com o Nico Lopes. O Nico Lopes é um jogador que tem bastante velocidade e o Fusilli tem um apoio melhor do que o lateral esquerdo deles. E o ponto negativo da equipe deles, talvez eu atribuía ao volante Eguren e o Vitorino. E o lado esquerdo da defesa e o nosso lado direito do ataque. Por quê? É um lado mais lento da equipe deles. O Eguren, ele é um jogador que tem um certo controle de bola, um toque de bola bom, só que todos nós sabemos da sua deficiência na velocidade. É um jogador que já tem uma idade avançada, até marca muito bem, só que tem uma certa deficiência na velocidade, e o mesmo podemos atribuir para o Vitorino, que é um jogador que também é um zagueiro técnico, que peca nas velocidades, é um jogador que tem um histórico de lesões muito grande, que passou pelo Palmeiras, tanto o Eguren como o Vitorino. Então, talvez o Palmeiras, aproveitando o lado direito do ataque e o lado esquerdo deles, porque eles têm um jogador chamado Ramires, que ataca muito bem e que defende muito mal também. Então o Palmeiras poderia aproveitar essa deficiência com o Dudu caindo pelas costas. E aí, o que eu modificaria em comparação à última equipe que jogou? Eu manteria o Cristaldo no ataque para jogar nas costas da zaga, colocaria o Alione no meio e deixaria o Robinho como meia de ligação para aproveitar os lançamentos longos também, porque a defesa deles normalmente joga em linha, então o Gabriel Jesus ele pode receber alguma bola de lançamento. Então seria mais ou menos assim: o Gabriel Jesus pelo lado esquerdo, o Dudu pelo lado direito, Alione centralizado e o Robinho como meia de ligação. No mais, eu manteria a mesma equipe com o Cristaldo na frente. E falando um pouco agora, pessoal, sobre os direitos de transmissão, hoje o Palmeiras vai jogar pela rede aberta aí, e eu queria falar sobre a internet e as transmissões aqui no YouTube. Eu entendo que as transmissões ainda não são atrativas aos olhos de muitas pessoas pelo atraso da imagem, que normalmente gira em torno de 40 segundos. A televisão já tem um certo atraso, mas não chega a tudo isso. Chega a 10 segundos, 12 segundos talvez, ou menos, dependendo da emissora. Existe um negócio chamado internet ultra rápida. Para quem não conhece o canal Contente, eu vou deixar aqui na descrição o link que ele fala sobre esse assunto. E tá para chegar aí uma internet com recebimento de dados ultra rápida para todo mundo. Talvez já seja aplicado em outros países, mas aqui no Brasil ainda não existe. Com a chegada dessa internet, somada ao programa sócio-torcedor, o sócio-torcedor é o turbo das equipes grandes para não depender dos direitos televisivos para sobreviver, para pagar os jogadores, para pagar os funcionários, para ter um caixa para a equipe, como se fosse um fundo de caixa, né? O dinheiro que vem da televisão. Então, tendo sócio-torcedor, a equipe, o Palmeiras no caso, não precisa ficar refém dos direitos televisivos, assim como foi ano passado, que o Palmeiras teve a receita mais turbinada do Brasil. Enfim, com essa internet ultra rápida, as transmissões na internet ela vai ficar mais atrativa aos olhos do consumidor, e a televisão vai cada vez perder força e se curvar para a internet, porque hoje já é comum a gente perceber programas de televisão e emissoras de televisão fazendo programas mais parecidos com o formato da internet do que propriamente aquilo que era apresentado na televisão anos atrás. Então, eu penso que
Se essa emissora que detém dos direitos não respeitar os torcedores de Palmeiras, São Paulo, Santos, no Rio de Janeiro, Vasco da Gama, Fluminense, Botafogo, ela vai cada vez mais perder força e vai ter uma hora que podem chegar à beira da falência sim. E isso é a evolução da internet. Para quem ainda duvida, quem viver verá que a internet com o tempo vai engolir a televisão, porque além de você procurar aquilo que você quer assistir, normalmente o que é passado na internet tem um valor moral muito melhor do que propriamente o que é passado na televisão, sem ainda muitos interesses por trás. O que eu queria passar para vocês era isso. Para você que não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Para você que não é inscrito, obrigado novamente por assistir. E sobre a campanha contra essa emissora, boicotem. Usem o boicote ao consumo, é a melhor resposta para o nosso capitalismo, tá? Então, até a próxima, valeu!